Aqui novamente me encontro. Da outra vez nós estávamos falando sobre o nascimento. Vocês viram por quantas fases nós passamos. E das ajudas que nós contamos com nossos amigos espirituais para que nós possamos reencarnar. Devo dizer mais uma vez que tudo isso que eu estou falando, que eu tenho falado, não é coisas criadas na minha cabeça. São referências, são estudos, leituras de pessoas maravilhosas. E esse fato do nascimento e todas as coisas que eu irei falar foram vistas no livro do Sr. Rivas Neto. Ele encontra-se, ele é vivo ainda. Vocês podem procurar na televisão. Ele está sempre mostrando os livros que ele mesmo editou. Ele tem um filho dele mais velho, também, que editou livros para os jovens. E graças a ele, gente, graças aos livros dele, eu tive maiores conhecimentos de tudo isso. Tudo sobre a nossa vida espiritual. E, se vocês quiserem, vocês podem, na televisão, mesmo no celular. E ele não só apresenta os livros dele, ele apresenta os livros também do Mate Silva, que esse é falecido, também que nos trouxe muito conhecimentos sobre a espiritualidade. Sem contar no seu René Nunes da cromoterapia e dos nossos livros do Allan Kardec. Tem muita coisa do Allan Kardec também. Então, essas linhas de força que foi falado lá no começo, no nascimento, vejam bem qual é a razão desse dizer. São geradores desde o micro até o macro. Dão qualidade de vibração astral ou eletromagnética de todas as coisas, inclusive astros e planetas. Agora aqui, no que se diz respeito a nós. Presidem diretamente como canais kármicos o nascimento, a vida e a morte. Imprimem o selo de uma ficha kármica da estrutura íntima do corpo astral do ser. Então, até eu já vi certo dia que a gente nasce naquela linha de força e também desencarna nesse mesmo dia que foi determinado de acordo com a nossa linha de força. Eu sei que é meio abstrato, mas com o tempo, a gente lendo, escutando aqui, escutando ali, conforme a gente vai desenvolvendo nosso intelecto, porque de uma hora para outra que a gente vai aprender. Vocês vejam bem que a natureza não dá salto. Nós também. Nós vamos devagar, né? Porém, determinado e com vontade. Não é devagar parando ou desanimando. E sim, fazendo força para cada vez mais a gente ir para frente. Então, vejamos agora que vai ser falado sobre a encarnação. Quer dizer, a nossa vinda ao mundo corporal. E é isso que eu vou falar, é de um livro chamado Gênesis, tendo como autor Allan Kardec. Qualquer coisa vocês procurem esses livros. Esses livros são fáceis de ser achados. Porque às vezes vocês não querem ficar só numa palavrinha. Nossa, eu gostaria de ler tudo que fala sobre a Gênesis. É só procurar, que é fácil, nas livrarias e mesmo no computador de vocês. O Espiritismo
ensina-nos como se opera na encarnação a união do espírito com o corpo, conforme já foi explicado agora na aula passada. O espírito, pela sua essência espiritual, é o ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria. Precisa de um intermediário. Esse intermediário existe no envoltório fluídico, que de algum modo faz parte integrante do espírito. Envoltório esse semimaterial, isto é, participante da matéria pela sua origem e da espiritualidade pela sua natureza. Como toda matéria, ele é tirado do fluido cósmico universal, que passa nessas circunstâncias por modificação especial. Esse envoltório, sob o nome de perispírito, que nós já vimos alguns tempo atrás, faz parte do espírito ser abstrato, um ser concreto, definido, compreendido pelo pensamento e tornando capaz de atuar sobre a matéria tangível, assim como todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispiritual é, assim, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo que se acham sob o impacto da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Os nervos são os fios condutores. Como no telégrafo, o fluido etérico tem por condutor o fio metálico. Quando o espírito deve reencarnar-se num corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que é a expansão do seu perispírito, prende-o ao germe para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Vocês estão vendo? E à medida que esse germe se desenvolve, o laço estreita-se sob a influência do princípio vital, material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, une-se, molécula por molécula, com um corpo que se forma. Então, aqui está explicando, né, os técnicos espirituais nos ajudando passo a passo. Enquanto isso, nosso espírito fica adormecido, né? Fica adormecido e quietinho ali, porque ainda tem nossos amigos que estão trabalhando por nós, fazendo tudo para esse futuro, para que ele venha bem nesse futuro, nessa futura vida. Onde se conclui que o espírito, por intermédio do seu perispírito, adquire como raiz nesse germe qual planta da terra. Então, fica como se tivesse criado raiz e se prende, né? O perispírito no seu futuro corpo. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal realizada
sob a influência do princípio, cessa de atuar, por efeito da desorganização do corpo. Ela, a união, que era apenas mantida por uma força atuante, cessa também quando essa força deixa de atuar. Então, o perispírito desprende-se, molécula por molécula, tal como havia unido, e o espírito é posto em liberdade. Assim, não é partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde que após a morte a integridade do espírito é completa, desde as suas faculdades, adquire mesmo maior penetração, ao passo que o princípio vital se extingue com o corpo. Fica provado, evidentemente, que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. O Espiritismo mostra, mediante fatos, que nos permite observar o fenômeno que acompanha essa separação, que é algumas vezes rapidamente suave e insensível, e outras vezes lenta, laboriosa, horrivelmente penível, segundo o estado moral do espírito, podendo durar meses inteiros. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Vejam bem, desde que este fica preso pelo laço fluídico, que o retém ao germe, a perturbação apodera-se dele. Aumenta a proporção que o laço se estreita e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de modo que nunca é testemunha consciente do seu nascimento. Então, gente, foi explicado um pouco, né? Outra ocasião deveremos continuar, sempre falando de o que acontece nessa encarnação de todo ser espiritual. É assim que se ocorre, desse modo, né? Dessa maneira. E não há por que ficar com medo ou ter alguma coisa, porque depois, mais para frente, depois que nós falarmos sobre encarne, nós iremos então também falar sobre o desencarne, que também deverá ser muito importante todos nós sabermos, porque muitas pessoas criam fantasias, né? Ou escutam contas da carochinha. Porque falando falou que era assim, assim, assim. Eu morro de medo de acontecer isso, não sei o quê. Então, para falar a verdade, isso vai desanuviar muitas cabeças, gente, a respeito da morte. Vai ser explicado e não tem nada demais. Eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam de acordo, né? Agora, até a próxima, onde continuaremos esse mesmo assunto.